Meus amigos, será que enfim a gente vai aprender a ser gente grande aí, trabalhar, gastar o que tem, né? Enfim, só gastar aquilo que recebe, tentar arrumar os cofres, fazer o que o futebol moderno realmente precisa ser feito, né? Bora garantir, bora conversar sobre isso aí depois da finitinha. Depois a gente bate esse papo aí. Bem, bora lá. O Paysandu anunciou, né? A diretoria do Paysandu anunciou que vai, né, executar aqui um planejamento de sustentabilidade. Opa, um planejamento de sustentabilidade financeira, né? Bora dar uma olhadinha rapidinho no resumo das declarações aqui, matéria do DOL, diz o seguinte, ó. Paysandu inicia planejamento com sustentabilidade financeira. No projeto para a temporada de 26, o Papão mira atenções no elenco competitivo, orçamento sustentável e renovação visando a evolução na Série B. Bem, legal, tomara que isso aconteça, mas assim, isso não cabe aqui, né? Não cabe num lugar só. Olha só, elenco competitivo, orçamento sustentável e renovação. Não tem como tu ter um elenco competitivo com orçamento sustentável, tá? Só para lembrar, o Paysandu em 2024, de acordo com aquele balanço que depois foi apagado, tinha um déficit de 18 milhões. Então, assim, não dá para ter um elenco competitivo e com um orçamento sustentável, tá? Se a gente quiser ter um orçamento sustentável, a gente vai na Série C sofrer. E assim, aqui eu tenho uma pergunta para ti, que a gente vai responder isso no final. Tu tá disposto a passar 3, 4 anos, 5 anos na Série C para deixar esse orçamento sustentável e depois a gente começar a brigar por coisa grande? Né? Vamos tentar responder isso aí lá no final, mas vamos finalizar aqui a leitura. O Paysandu deu início ao planejamento para a temporada de 26 com uma diretriz clara: montar um elenco competitivo, financeiramente sustentável e alinhado ao perfil físico e técnico exigido para a disputa da Série C. A pré-temporada está prevista para começar em dezembro, né? Para 2026, o clube já conta com um núcleo de atletas garantidos. Matheus Nogueira, Gabriel Mesquita, Edilson, Heverson, Vargas, Vilela, André Lima, Marlon, Rossi, que talvez não fique, né? E João Marcos. Com relação à base, continua Pedro Henrique e Allen, dois bons jogadores, né? Salomone e Hinkel, Libonati, Arthur e Thalisson. Cara, para uma série C, isso aqui já é bom para início de conversa, tá? Para início de conversa, e eu tô falando de série C. Gente, em 26, baixem o sarrafo de, 20, de vocês, tá? Se na Série B nosso time já era horrível, imagina na C. Então, Série C é isso aqui. Então, tô falando elenco razoável para uma Série C, tá bom? Para uma Série C. E claro, depois devem vir provavelmente reforços, né? Orçamento competitivo, mas dentro da realidade. O clube trabalha com um orçamento projetado para manter os times entre os candidatos de acesso, mas dentro de limites claros. Temos jogadores com salários acima da nossa capacidade, vamos ser sinceros. A regra será a mesma para todos: interesse em permanecer, remuneração alinhada ao desempenho e dentro do orçamento. Mistura de experiência com a base, aí sim, né? A diretoria projeta um elenco estruturado, mesclando experiência e jovens talentos, com foco em renovação e sustentabilidade. O objetivo é claro: recolocar o Paysandu a caminho da evolução esportiva e dar condições ao clubes que volte a brigar pelo acesso, né? Bem, oxalá que isso aqui aconteça, né, meus amigos? Por que oxalá que isso aqui aconteça? Porque o que a gente viu nesses últimos anos do Paysandu foi brincar de estar na Série C e depois ir algumas vezes para B. Já falei para vocês isso muito motivado por uma hegemonia pífia aqui, né, da região norte. O nosso sarrafo era Amazonas e Clube do Remo, né, dois times sem estrutura tal qual o Paysandu ainda com uma estrutura um pouquinho melhor, né, sem dois times também sem grandes títulos, então a gente meio que se iludiu com isso. Então, agora que o Paysandu caiu, agora me parece que a ficha caiu, né? Até para ser redundante, o Paysandu caiu e a ficha caiu, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, clubes que subiram da B para C em 25, a gente pega aí na ordem, né? Curitiba é uma SAF com um puta de um estádio, então uma estrutura boa. Atlético Paranaense nem se fale, né? É um time de Série A que estava momentaneamente na Série B.
Chapecoense acabou de entregar a arena dela, venceu a recuperação judicial que ela tinha, a Chapecoense. Então, você vê aí os três primeiros times com uma estrutura e uma sustentabilidade financeira considerável. O Remo, né, o nosso rival, foi aquele caso à parte, né? É um time que não tem estrutura, não tem jogadores de base, ativos de base, ao contrário de Atlético Paranaense, Chapecoense e Curitiba. O Remo é um dos poucos que não tem estádio estruturado, não tem ativo de base, não tem jogadores de base, não. É, o Remo, enfim, sabe-se lá como que conseguiu esses recursos em 25, mas o fato é que o clube do Remo subiu. Embora seja um ponto fora da curva em termos de estrutura e em termos de questões financeiras, só para lembrar, tá? O Remo tem um déficit de 13 milhões do ano passado, quando ele disputava a Série C. De qualquer forma, conseguiu jogadores caros, conseguiu patrocínios, financiamentos para esse ano, né? A gente não sabe a origem desses recursos, isso deve ser divulgado em 2026, quando o clube é obrigado a fazer esse balanço. Mas o certo é que três times dos quatro que subiram, três times têm uma super estrutura financeira, né? E estrutura física também. Claro, obviamente que vai ter dificuldade financeira como qualquer clube, mas são times muito bem estruturados, esses três times aí que subiram, né? Eu fiz uma pergunta para ti, né? Será que você, como torcedor do Paysandu, aceitaria ficar 3, 4, 5 anos na Série C para ir se estruturando, utilizar jogadores de base, pagar dívidas e depois sim ter uma questão financeira mais razoável e poder contratar melhores jogadores e aí subir para B e da B lutar por coisas maiores e ir para A e quem sabe chegar numa A, lutar por uma Sul-Americana ou dentro de uma Copa do Brasil tentar chegar ali até pelo menos as quartas de finais, né? Perguntaria para você, você estaria disposto a fazer o que o Flamengo fez em 2012, não ganhar nada, passar 10 anos pagando dívida e agora a partir de 2019 ganhar tudo, ou fazer como o Palmeiras, bi rebaixado, começar a pagar as dívidas e começar a brigar por coisa grande? Bem, queria saber, você acha que você aguentaria esse tempo aí, né? Principalmente agora considerando que o rival está na Série A? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer como torcedor do Paysandu. Ou a gente quer que o clube suba de qualquer maneira da C para B e da B para A de qualquer maneira, né? Como tenta fazer Corinthians, como tenta fazer São Paulo, se endividando e aqui e ali ganha um títulozinho de Copa do Brasil, um Paulistão, né? Essa é a pergunta que a gente pretende, né? Tem que se fazer. Mas que bom que pelo menos a diretoria aí já declarou que vai buscar uma sustentabilidade financeira. Resta saber se na hora da pressão a diretoria vai aguentar essa pressão aí de ausência de títulos, né? Porque, como eu falei, aquela expressão lá, sustentabilidade, elenco competitivo e títulos, não cabe numa mesma frase, tá? Ou você tem uma sustentabilidade financeira com um elenco mais ou menos, e aí você corre o risco de se manter numa C. Creio que em 26 vai ser mais difícil cair, porque só cai em dois, né? Então, dá para tentar arriscar ali uma sustentabilidade com um elenco razoável, e aí, quem sabe, uma sorte de subir. Mas dizer que vai entrar com um elenco competitivo e uma estabilidade financeira, né? Uma responsabilidade financeira, isso aí não cabe numa mesma frase, infelizmente. Tá? Mas quero ver tua opinião aqui. Vocês aguentariam passar 3, 4 anos numa Série C e voltar competitivo para B para começar a lutar e chegar numa A de forma mais robusta? Ou vai aos trancos e barrancos e faz como esses outros clubes aí, né? Que chegam na A, bate na A, levam surra e voltam para B, como por exemplo o Sport. Quero ver tua opinião. Coloca a tua opinião aqui, tá? Não se esquece de se inscrever aí no canal Central Papão e dar o like aí no vídeo para dar aquela moral. Um forte abraço, tchau, tchau e até a próxima.